Olá, eu sou o Leonardo Kitsune e eu não sei o que esperar. Faz tempo que eu não faço um vídeo desse e estreou hoje, que eu estou gravando, estreou hoje Keijo, que é a adaptação de um mangá seinen, se eu não me engano, que eu lembro de ter lido o primeiro capítulo faz um bom tempo, eu sei o conceito, mas eu acho que quando eu ver esse negócio colorido e animado e com sons, talvez mude um pouco a minha percepção, eu não sei, vai saber. Eu quero descobrir o que eu acho de Keijo. Então vamos assistir comigo, esperando que o YouTube não derrube esse vídeo, talvez? É bem possível. Keijo, episódio 1. É difícil defender a grande batalha entre peitos e bundas. É muito complicado. E é igualmente triste você ver que é esse o anime que tem financiamento. Porque esse golpe de bunda foi sensacional, foi lindo visualmente. Ela parece empolgada demais pra isso, sinceramente. Ó, isso, por exemplo, eu acho que já não tem nada a ver com mangá. Se eu não me engano, o mangá começa com a menina no ensino médio, eu acho. E lá ela declara que quer ir para... quer praticar Keijo. E não que ela já está indo para o colégio de Keijo. É engraçado que eu não sei exatamente, eu não tô conseguindo entender pra mim mesmo, no meu coraçãozinho, se é porque eu conheço, é porque eu li o primeiro capítulo do mangá, mas essa cena dessas entrevistas me dá muito a sensação de que esse seria o episódio 2 e não o episódio 1. Tá faltando algo aqui nessa história que parece que começa do meio por algum motivo. É como se ele estivesse fazendo referência a coisas que eu já deveria ter visto, mas ele não mostrou. Ei, inglês de japonês! Your body is definitely well balanced. Eu posso reclamar de fanservice em Keijo? É possível. É muito difícil avaliar Keijo, viu? Ah, agora tem um flashback. Olha aí. Me deu realmente uma sensação estranha aquele começo da história. Mas tem um flashback. Acho que eu preferia que fosse em ordem cronológica e não em ordem embaralhada pra gente ter um flashback. Não sei por que um flashback, mas enfim. Olha só que interessante. Vários comentários que eu tenho pra fazer só nesse momento de várias coisas diferentes. Tem duas personagens aí com corpos bem diferentes. Tem essa moça que é bem mais gorda e a outra que é bem mais forte. Todo o resto é as mina padrão, corpinho de anime e tal. Inclusive, outro comentário que eu tenho pra fazer, character design de Keijo sem graça. Totalmente sem graça, desenho padrão de revista de aprenda a desenhar mangá, sabe? Mas é engraçado porque é quase inclusivo. Ou seja, tem várias meninas de vários jeitos diferentes, então não é só as gostosinhas, tem uma certa diversidade. Mas é um anime de punheteiro. Ok, tá bom. Os músculos da bunda dela são incríveis! As bundas das meninas parecem aquela foto, eu não lembro de quem é, eu acho que é da Valesca Popozuda, não sei.
que... Canhão de bunda! Que a mina tá sentada numa cadeira e dá uma deslocada no silicone da bunda, sabe? E tá uma placa pra fora, assim. Que é isso? É o samurai? A mina é o Batosai Himura agora? Mas ela fez o quê? Ela nocauteou a pessoa com um golpe de bunda super rápido? Ela bateu com a bunda onde? Isso faz muito pouco sentido. Ou ela tá cortando a garganta com a pressão do vento do golpe de bunda dela? Olha a física. Aqueles... Sabe aquelas tentativas de fazer as pessoas pararem de desenhar a mina com o peito e a bunda ao mesmo tempo? Keijo é péssimo nisso. Uma bunda que se parece com peitos de Gilgamesh. Que bosta, meu Jesus. Que ela... Eu tô muito curioso pra saber o que mais o peito dela pode fazer além de empurrar. Se ele tiver algum tipo de coordenação motora lateral, vai dar um gancho com o peito, o que vai acontecer? É muito difícil respeitar esse discurso das pessoas fortes do mundo em Keijo. Queria vestir um biquíni bonito. Agora eu preciso que a menina principal explique por que ela entrou no Keijo. Talvez uma das coisas mais legais desse anime seja esse uso de texto nas imagens, assim. Rolou bastante até agora e eu acho bem interessante. No nascer do sol, na cidade e tal. Alegrar o meu vilarejo? Que é isso? É tipo aquele cara indiano do torneio do Tenkaichi Budokai do Dragon Ball? Que porra é essa, alegrar o meu vilarejo em 2016? Pô, essa cena aí do quarto, um saco, hein? Puta que pariu. Ai, ela é desastrada. Meu caralho de asa, viu? Ela não é uma sereia, ela é uma morsa. O que pensar de Keijo? É difícil saber o que pensar de Keijo. Keijo é complicado de avaliar. Porque eu falei no meio, por exemplo, que tem diversidade, de certa forma, ou que dá pra ter diversidade no anime, né? Tem meninas de vários tipos de corpos diferentes, então a mina bem forte, tem aquela instrutora que é mais gorda, mas lá no fim do episódio já rola uma zoeira com ela. Ela não é uma sereia, ela é uma morsa. Ela é gorda, olha que piada engraçada, né? E ao mesmo tempo ele também tem o fato de que ele... Eu tava pensando nisso enquanto assistia. Ele passa no teste de Bechdel. Não sei se você conhece o teste de Bechdel, eu não sei exatamente como é. Que nasceu de uma tirinha e tudo mais. Que é uma forma de fazer um pequeno teste, só como exemplo de como isso acontece muito em filmes, em livros, em histórias, enfim. Como personagens femininas raramente têm um papel além de um papel de apoio. Então é um teste de... Personagens femininas conversam entre si, e essa conversa é sobre algo que não é um homem. Então isso é engraçado como muitas histórias não passam nem nesse teste. As personagens femininas raramente conversam entre si porque elas só vivem como apoio para os homens da história. E quando elas conversam entre si, geralmente é sobre o homem da história, o homem principal, ou um homem que elas conheçam em comum. Essa história passa no teste de Bechdel, por exemplo.
não tem nenhum momento onde elas falam. Tem um cara, um homem só, que é um repórter no começo da história, que puxa a fotógrafa, que deve ser jornalista também, mas estava tirando foto. E ele é o editor dela, é só isso. Todos os personagens são femininas, todas elas falam... Elas não falaram de romance, de garotos, em nenhum momento. Elas falam apenas do esporte que elas vão praticar, certo? Então isso é interessante de certa forma. É uma história com um elenco completamente feminino. Por outro lado, é uma história de uma luta de peito e bunda. Então você... É esquisito, você meio que tem que aceitar, sabe? Eu não sei até que ponto eu aceito a história da luta de peito e bunda. Você tem que aceitar. Para muitas pessoas, não chega nem a ser uma questão. Tipo, o que tem? A história da luta de peito e bunda, que bobagem é essa? Eu não consegui. Até porque não ficou interessante animado. Pra mim. A animação tá muito bem feita. Tipo, eu sei que tem qualidade, sabe? Não tem... Tem movimento, e os movimentos são dinâmicos, e a direção é até boa. E você tem ângulos e a arte bem desenhada, você não tem aqueles frames horríveis e tal. Não é Dragon Ball Super, não é Sailor Moon Crystal. A animação tá bem feita, dá pra ver que tá bem feita. Mas muitas vezes é só uma mina com o peito encostado na outra mina e realmente isso não tem graça. Pra mim não pareceu visualmente interessante. É diferente do mangá, por exemplo, porque aquilo tá estático. Aquilo é apenas uma ilustração, né? Então o efeito é diferente no mangá. No anime o efeito ficou esquisito pra mim. Ficou meio patético, sabe? Ficou meio sem graça. Deveria ser mais interessante, mesmo com os uppercut de bunda, que tem um monte, aquelas esquivas e tal. Às vezes eu paro e eu falo, ela tá com a bunda encostada na outra menina, e fica uma coisa, uma fricção esquisita, uma pressão esquisita, e elas separam e não é interessante, não é visualmente interessante. No mangá, eu lembro que eu tinha me interessado, e aí de repente isso pode melhorar no anime. Eu tinha me interessado no mangá e eu acabei não seguindo a leitura. Eu não sei se eu tô maluco, essa é a minha memória de Keijo. O começo da história é sobre essa personagem principal, ainda no ensino médio, e ela tá fazendo ginástica, e os caras perguntam por que ela vai fazer Keijo e não ginástica. E ela dá um motivo muito legal, que eu queria que ela desse nesse episódio. De repente ela fala no episódio futuro. Mas eles não abordaram na adaptação do episódio 1 do anime do Keijo. Que é, a ginástica artística é um esporte olímpico, é muito difícil ter patrocínio e é uma carreira muito curta. Ela vai chegar, ela tá no ensino médio, então ela tem uns 14, 15, ela vai chegar nos 18, 19, 20, a carreira dela acabou. E ela vai ter que arranjar uma outra coisa pra fazer. Então é uma carreira muito ingrata e muito complicada de seguir pra vida. Enquanto que o Keijo dá pra ter uma carreira mais longa e, no contexto dessa história, pelo menos é explicado no mangá, se eu bem me lembro, Keijo é um dos 4, ou o quarto, alguma coisa assim, maior esporte de apostas do Japão no universo do mangá. Então Keijo movimenta muito dinheiro. Então eu curti muito o mangá porque, mesmo sendo uma luta de bunda e uma luta de peito, de meninas de biquíni, feito por japoneses homens punheteiros para japoneses homens punheteiros, foi uma justificativa tão plausível e real que me interessou essa história. Falei, pô, tá aí. Ela não tá só pela beleza do esporte e tal. Ela deu uma justificativa de verdade. E eu achei foda, assim. Parecia um universo bem construído o suficiente pra eu apostar que mais pra frente os personagens teriam um desenvolvimento bom e a história seria complexa o suficiente pra eu respeitar, mesmo sendo uma luta de bunda. O primeiro episódio do anime de Keijo foi apenas uma luta de bunda, de um monte de personagem genérica de anime, com duas personagens razoavelmente diferentes. Todos os designs são genéricos, a dublagem é genérica, a animação é acima da média, mas ao mesmo tempo revela que Keijo é meio patético quando você para pra pensar. Keijo, o esporte fictício do anime, é meio patético quando se para pra pensar.
Então eu queria, eu não consegui nem achar engraçado o bizarro, sabe? Eu queria muito ter ficado empolgado com, caralho, eu vou ter várias coisas pra falar de Keijo e tal. E nem isso, não conseguiu nem ter esse efeito pra mim, infelizmente. Então, no fim, foi um médio com alguns defeitos e que não conseguiu ser bom o suficiente pra eu relevar que ele é um bagulho muito patético pra japonês punheteiro. Então, pelo episódio 1 apenas de Keijo, é apenas um negócio médio e patético para japonês punheteiro de meia idade. Assiste se você quiser, eu não sei se eu vou continuar.